Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Argumentos a favor das penas eternas. 10. Voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado a seu favor. É doutrina admitida pelos homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o cometido com qualquer súdito, é por isso mesmo mais severamente punido. Sendo Deus muito mais que um soberano, pois que é infinito, deve ser infinita a ofensa cometida contra ele, como infinito o respectivo castigo, isto é, eterno. Refutações. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base em que se apoie. Deve ter premissa, enfim. Tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira, visto como, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, torna-se mister que ninguém possa excedê-lo, ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo, é necessário que seja infinito em tudo. Sendo infinitos os atributos de Deus, não são eles suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, sem o que não seriam infinitos, nem Deus tampouco perfeito. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Assim também, um objeto não seria de um negro absoluto com o mais leve matiz de branco, e ao contrário. Estabelecido este ponto de partida, oporemos aos argumentos supracitados os seguintes. 11. Só um ser infinito pode fazer alguma coisa de infinito. O homem, limitado nas virtudes, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e nas existências terrestres, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal, sê-lo-ia igualmente no bem, igualando-se então a Deus. Mas, se o homem fosse infinito no bem, não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos exclui o outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito. Não sendo perfeito, deixa de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. Se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. Por que daria Deus aos homens uma lei de perdão se ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos
e lhes retribui o mal com o bem, seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes pela eternidade o mais ligeiro carinho. Achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. Se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Ora, sem piedade não há bondade infinita. 12. A isso se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus, e que o maior culpado pode receber essa graça. Com respeito a isto, não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependimento, mantendo-se inflexível para com os obstinados. Mas, se ele é todo misericordioso, para a alma arrependida antes da morte, por que motivo deixará de o ser para quem se arrepende depois dela? Porque a eficácia do arrependimento só durante a vida? Um breve instante, e não na eternidade que não tem fim? Circunscrita em um dado tempo, a bondade e misericórdia divinas teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. 13. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável em absoluto, nem leva a complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo outro, equitativa e proporcionalmente, sem se enganar nunca na aplicação. Se por uma falta passageira, resultando sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do ambiente em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, essa subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada sua pena, e assim haveria mais equidade na justiça humana que na divina. Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado, nada tendo a esperar da própria correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal pela eternidade. Nisso não há nem bondade, nem justiça. 14. Sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir, assaz gravemente, para ser eternamente condenada. Se o não souber, a sua sabedoria deixa de ser infinita, e ele deixará de ser Deus. Sabendo-o, cria voluntariamente uma alma, desde logo voltada ao eterno suplício, e nesse caso, deixa de ser bom. Uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido e tirá-lo do inferno, deixam de existir penas eternas, ficando revogado o juízo dos homens. 15. A doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente à negação ou ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta, donde resulta este dilema: se Deus é perfeito, não há penas eternas. Se há penas eternas, Deus não é perfeito.